Olá novamente para todos vocês. Esta semana precisamos fazer algum fechamento em algumas partes para dar prosseguimento ao nosso curso. Vocês nos responderam algumas avaliações diagnósticas como foi pedido. Nós ficamos muito surpresas e muito felizes, mas um pouco temerosas diante de tantas expectativas, de tantas ideias que vocês nos trazem e principalmente na expectativa como se fosse essa disciplina a única a solucionar todos os seus problemas. Cuidado! Não podemos atribuir a somente essa disciplina a responsabilidade de todo um curso de licenciatura. É claro que metodologia do ensino do teatro vai ensinar você a direcionar as atividades do teatro para dentro da sala de aula e vai te ensinar como é que você pode lidar com essas atividades. Mas como vários disseram, para isso não existe receita pronta, porque o ser humano não está pronto, ele está em constante modificação, como a gente viu naqueles 5 primeiros textos. Como a cultura é ressignificada a cada tempo histórico e a cada local, como o ser humano se renova e se modifica a cada tempo histórico, a cada local e até em cada objetivo que ele quer, a nossa metodologia do ensino do teatro também não vai poder ser estática, ela vai ser dinâmica. O que funcionar numa sala não é garantido que funcione em outra sala, às vezes até da mesma idade, da mesma série e às vezes até da mesma escola. Nada garante que o que funciona numa sala funcione em outra. Nada garante que a experiência de alguém escrita num texto ou num livro sirva de experiência exatamente igual para outra. Mas a experiência nos mostra que as vivências de outras pessoas e a nossa própria experiência são ponto de partida para o que a gente vai fazer dentro da sala de aula. Bom, os textos estudados até agora, aqueles 5 do encontro presencial e mais este último, quem é o professor, nos dá uma ideia da educação de uma maneira geral, mais especificamente do cotidiano da escola. O principal ponto para a gente pensar nesse momento nos remete ao que vocês estudaram no Fundamentos de Arte e Educação. Vou relembrar um pouquinho, apesar de não ter sido comigo. Vocês estudaram que somente com a LDB 9394/96 é que o ensino do teatro entra como obrigatório na matriz curricular. Isso significa que a área de arte, modalidade teatro, só existe na escola de ensino formal muito recentemente. Melhor dizendo, ela não existe. No nosso estado, praticamente nenhuma escola tem o professor de teatro formado trabalhando dentro da matriz curricular. Então é uma área que está em desenvolvimento e quem é responsável pelo desenvolvimento dessa área é cada um de vocês. Então, diante disso, nós temos uma grande diferença da área de arte para as outras disciplinas. Enquanto as outras disciplinas todas usam o livro didático e estão numa luta muito grande para abandonar o livro didático, a nossa área de artes, principalmente a área do teatro, não tendo esse livro didático, fica livre para desenvolver o seu conhecimento da maneira que achar mais importante para a sua determinada região. O fato da área de artes, do ensino do teatro, ser novo na escola, a coloca na escola com 2 possibilidades. Primeiro, dentro da matriz curricular, na obediência da Lei 39394/96, então dentro da matriz curricular como
conteúdo, como componente curricular, ou seja, como conhecimento. Nesse sentido, o teatro não tem a intenção de formar o ator. E é preciso que isso fique muito claro. E é esse teatro de dentro da sala de aula, sem a perspectiva de formação do ator, que nós temos que construir. Para isso, a Ana May Barbosa, que vocês também estudaram, devem ter estudado na disciplina de Fundamento e Arte e Educação, faz uma proposta que a reorientação curricular do Estado de Goiás colocou essa proposta da Ana May como metodologia. Então faz uma proposta cuja inserção da arte na escola seria um tripé. O da assistência, que é o da leitura e contextualização da obra de arte, o do conhecimento, que é a contextualização, é a história da arte daquela obra, e o do fazer, experimentar a obra artística, que no nosso caso seria o fazer teatral. Mas nessa perspectiva que a Ana May coloca, desses três pontos, em nenhum deles existe a intenção de se formar o ator. Na matriz curricular, então, nós vamos trabalhar com algum conhecimento teatral para a formação de plateia. Enquanto que no projeto, que é uma outra possibilidade de inserção do teatro na escola, que são esses projetos teatrais, aí sim o professor tem a oportunidade de trabalhar com a montagem do teatro, com a encenação, com tudo que se aproxima do teatro mais profissional. O que é mais importante é que nesse projeto o aluno escolhe participar. E na matriz curricular, ele, como é componente obrigatório, ele vai conhecer o teatro como um todo. A importância desse conhecimento teatral é ele saber que existe para um dia ele poder frequentar o teatro. E um ponto que a gente tem que considerar de extrema importância. Só pode escolher quem conhece. Se você nunca conheceu, nunca teve a oportunidade de conhecer o teatro, você não pode escolher o teatro. Por isso é que a gente tem que levar o teatro como conhecimento para a matriz curricular. Agora, não é só o conhecimento teatral que interessa a matriz curricular, porque a arte forma por si só. E o teatro forma a pessoa humana enquanto ser humano. O fazer teatral, a experiência física, a experiência estética, a experiência emocional que a arte teatral propicia é fundamental para a formação do ser humano em si. Então não é só enquanto conhecimento que ele é importante de ser levado para dentro da escola. É entendível o porquê do teatro não ser reconhecido pela sociedade e pelos outros professores. Ora, gente, ninguém experimentou isso na escola. Se a gente fala que é a partir dos anos 80 que se começa a discutir, e a lei é promulgada em 96, ela demora mais 10 anos para se efetivar, e nós não temos ainda no Brasil número suficiente de professores para ocupar esses cargos, é natural que essa área seja muito nova até para nós. Desse ponto de partida, quem vai construir essa área é exatamente quem tem a experiência na área. E aí entra quem é o professor de teatro. É quem tem a experiência do teatro. Só pode ser professor daquilo que você conhece, daquilo que você sabe. Essa discussão que existe, que o professor não é artista, que quem queria ser artista, não conseguiu, virou professor, isso não é nada válido. Só consegue ser professor quem passou a experiência de ser artista. Porém, tem uma diferença que a gente precisa pontuar e que é muito necessária para vocês compreenderem. A experiência de artista que vocês passam, que vocês estão passando na formação de vocês enquanto graduação, é e deve ser diferente daquela experiência que vocês vão levar para a escola. Primeiro, porque a formação é em nível de graduação e foi uma escolha profissional de vocês. Ao ministrar aulas de teatro na escola,
de nível básico, vocês estarão lidando com alunos de ensino médio, de ensino fundamental, de EJA e de educação infantil. Portanto, em nenhum dos níveis iguais ao da graduação, que é a experiência que vocês estão passando. Ou até outras experiências, às vezes até mais importantes que as graduações, que são experiências dentro dos grupos teatrais, onde vocês levam encenações até profissionais para o palco. Essa compreensão, essa vivência e essa experiência da montagem, da encenação teatral, é de fundamental importância para a construção do professor de teatro. Mas não é a mesma experiência que vocês vão levar para os alunos. Isso tem que ficar bastante claro.